no seu capítulo de número 4, eu quero fazer leitura aqui, pelo menos os dois, os 3 primeiros versículos, amém? Diz assim: uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos, ou em outra tradução, escravos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tu tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Amém? Vamos ressaltar aqui o versículo de número 2. Toda a igreja, 1, 2, 3. E Eliseu lhe disse: mais alto. E Eliseu lhe disse: em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Agora vamos em Eclesiastes capítulo de número 9, versículo 8. Eu vou ler, diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Amém? Deixe tomar seus assentos. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Bendito seja o Senhor nosso. Nós estamos essa manhã diante de um texto sagrado que nos mostra parte da história de Eliseu e também sobre esta mulher que era serva de Deus, como você que está aqui. E a palavra de Deus aqui que nós fizemos leitura é um texto literal. Nós temos o azeite, o óleo, que também fazendo alusão ao Espírito Santo em algumas passagens, como fizemos leitura aqui no livro de Eclesiastes, onde o sábio Salomão ele nos dá um alerta dizendo que em todo tempo sejam alvas as nossas vestes. Ele está dizendo que em todo tempo, ainda que você tenha muito ou pouco azeite, mas que sejam alvas as tuas vestes. Elas não podem ser manchadas, para que quando tivermos que nos apresentar a Deus, não sejamos reprovados. E ele disse: nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Falando de óleo, de azeite, nós sabemos que havia pelo menos 3 tipos de azeite. O primeiro azeite que passava era levado ao templo,
Ou seja, a primícia, hoje, nós temos o dízimo como primícia. E muitas pessoas questionam. Só que naquele tempo era tirada a primeira parte, a melhor parte. E o melhor azeite, que é usado para ungir reis, sacerdotes e profetas, e também para o serviço do templo, ele era tirado da primeira prensa e era levado para o templo. E depois eles tiravam o segundo azeite, que servia tanto para comer como para conservar. Quando eu pego uma sardinha, pastora Adaildo, eu abro ela, eu como o peixe e também tomo aquele óleo, eu bebo aquele óleo, aquele azeite que ali está. É muito gostoso. Não faz muito bem, tem que vigiar um pouco, né? Tem gente que não gosta. Oh, glória. E também havia a terceira prensa, que usava-se para sabão e outras coisas mais. E esse segundo também ele era usado nas lamparinas das casas. Você sabe que no tempo passado não havia energia. Não tinha isso aqui, teria que ser na lamparina mesmo. Mas eu me lembro que o povo mais antigo, eles não tinham azeites mais pobres, eles usavam querosene, com um pavio de algodão. Mas naquele tempo, Israel usava uma lamparina com azeite e um pavio de linho. Era mais chique, né? Hoje, no Brasil era algodão. Era, não é? Tem lugar que ainda usa. Tem ou não tem? Mas você sabe que um culto feito com vela, com um pavio de algodão e querosene, Deus ele desce no culto. Às vezes você vê aquele chão batido, casa sem rebocar, salão sem reboco, teto sem reboco, sem forro, sem muita coisa, mas um povo simples, aleluia. E quando se coloca na presença de Deus, aí Deus ele desce naquele lugar. E nós observamos aqui que esse azeite que essa viúva usava era o segundo, era o azeite que se comia, que se come hoje, você coloca na salada e em muitas outras coisas. Até o pão, a minha esposa ela faz o pão da ceia com azeite, sem fermento. E todo mundo quer comer do pão e tem que fazer pão a mais para dar para as pessoas, porque fica muito gostoso, é muito simples, mas é gostoso. E azeite ainda consagrado, hein? Então, esse azeite que essa viúva tinha, ele não era um azeite consagrado, ele era o segundo, pelo menos. Mas quando o profeta manda ela tomar vasilhas, vasos, agora sai um azeite que vem direto do céu, ou seja, foi multiplicado por Deus. E quando a viúva vai vender o azeite dela, era semelhante ao primeiro que estava no templo. Mas como vender? Por quê? Porque Deus ele quis fazer na vida daquela viúva como ele fazia na vida daqueles que estavam no templo, dando o melhor dos azeites. E nós observamos aqui que para tudo isso acontecer foi necessário este homem chamado Eliseu abandonar o seu serviço de lavrar a terra. Diz a Bíblia que uma certa vez Eliseu se aproxima de Elias e lança sobre ele a capa. E Eliseu ele sente que havia sobre ele um chamado especial de Deus. E há um chamado especial sobre a tua vida também, Jorge. Mas o importante, pastor Adaildo, é que Eliseu ouviu o chamado, ele deu atenção ao chamado. Quando Elias lança a capa, aí
ele percebe que Deus estava chamando ele abandona as juntas de bois, e ainda por cima, para não ter como voltar atrás, sabe? Quando você faz uma coisa que Deus não se agrada, você quer voltar atrás, se converte e quer voltar atrás. Às vezes as pessoas têm alguns costumes do Egito e se convertem, mas quer continuar fazendo aqueles costumes. Aí ela guarda em casa para usar depois, e Deus tira, ela guarda. E Deus, aleluia, o que Deus fez? Eliseu foi lá, matou os bois, fez churrasco, para quê? Para não voltar mais para fazer aquilo que ele fazia antes. Ou seja, ele disse: agora estou decidido a seguir Elias. E Eliseu foi seguir Elias. Mas chega um momento, pastor Adailton, que eles estão em Gilgal. Aí Elias diz: olha, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. E Eliseu disse: então, certo como vive o Senhor teu Deus, e a tua alma, cuja presença estou, eu não te deixarei. E eles foram ambos para Jericó. Desculpa, para Betel. E quando ele chega em Betel, diz a Bíblia que tinha os filhos dos profetas. E eles olharam para Eliseu e disseram: você sabia que o seu Senhor hoje vai ser tirado por sobre a tua cabeça? E ele disse: eu sei, mas cala aí, cala a boca, fica quieto aí, deixa eu seguir o meu Senhor, deixa eu ir com ele para onde ele for. Ou seja, ele estava dizendo: fica quieto aí, deixa eu fazer a obra de Deus na terra. Porque tem pessoas que querem impedir o agir de Deus na vida daquele que quer. Aí Elias olha para Eliseu e diz: olha, agora fica aqui em Betel, porque o Senhor me enviou a Jericó. Ele disse: não, tão certo como vive o Senhor teu Deus e a tua alma, em cuja presença estou, eu não te deixarei, eu irei com você. E eles foram até Jericó. E quando eles chegam diante de Jericó, lá também tem mais filhos de profeta, mais 50, estão lá os homens, aleluia, e olhando para Eliseu diz: você sabia que o seu Senhor vai ser tirado de sobre a tua cabeça hoje? Aleluia. E Eliseu diz: eu sei, mas calai-vos. Ele repete as mesmas palavras. Ô irmão, filho de profeta parece que não tem fé. Filho de profeta precisa ter fé, porque é filho de profeta. Filho de profeta precisa crer no sobrenatural, naquilo que Deus vai fazer, que o homem não pode fazer. Precisa acreditar no sobrenatural de Deus. E eu acho interessante, pastor Adailton, que aquele feito de Deus foi anunciado para todos. Todo mundo sabia que Elias seria tomado. Olha que coisa tremenda. Geralmente Deus faz em secreto as coisas, né? Aí Elias olha e diz: agora você vai ficar aqui em Jericó, porque o Senhor me enviou até o Jordão. Eliseu disse: não. Repetiu as mesmas palavras: eu vou com você. Então, certo como vive o Senhor e cuja presença, eu vou contigo, eu vou lá para Jericó, não tem problema. E diz a Bíblia: quando ele chega em Jericó, estão os filhos dos profetas, e para e fica lá curiando, olhando o que vai acontecer. O que vai acontecer agora? Deus vai tomar Elias. Eles queriam ver, mas aquilo não era para qualquer um ver. É só para aqueles que Deus abriu os olhos para ver a sua glória. Aleluia. E quando ele chega diante do Jordão, Elias, sabendo quem ele servia, e sabia o Deus que havia mandado fogo sobre o monte para destruir aquele capitão com 50 que eram, aleluia, teimosos, ou seja, que eram orgulhosos, diz a Bíblia que quando ele chega, ele toma a sua capa, ele dobra, e ele diz: Eliseu, eu vou tocar sobre as águas do Jordão. E quando ele toca, as águas se dividem ao meio. Era Deus na vida de Elias. Era Deus mostrando para Elias, para Eliseu, que ele tem poder para abrir Jordão, para a igreja passar, que ele tem poder para fazer caminho no meio do mar, que ele tem poder para fazer caminho sobre as águas, que ele tem poder para abrir o caminho para você passar na terra. Não importa o tamanho do impedimento, mas o que vale é o poder de Deus na sua vida sobre essa terra. Aleluia. Grande é Jesus. Aleluia.
diz a Bíblia que as águas abriram, se dividiram ao meio e fizeram parede, e eles passaram pelo meio do Jordão, e os filhos do profeta ficaram olhando e observando, e disseram: Elias abriu o mar, oh glória. Eles puderam ver o mar, ou seja, o Jordão aberto ali. Elias abriu o Jordão, e quando eles viram aquele ato que Deus agiu através de Elias, eles ficaram admirados, aleluia, mas ainda não acreditavam no poder de Deus sobre a vida de Eliseu. E diz a Bíblia que quando eles passam o Jordão, agora vem a pergunta crucial: o que queres que te faça antes que eu seja tomado de ti? E Eliseu olhou para ele e disse: eu quero porção dobrada do teu Espírito sobre mim. E Elias disse: olha, dura coisa me pediste, mas se me vires quando eu for tomado de ti, assim se fará. Mas se não, não se fará. Não se fará. E diz a Bíblia que quando eles estão andando, o pastor Adailton falando, de repente aparece aquilo que Eliseu viu lá quando estava com o moço Geazi. Ele viu carros e cavalos de fogo e separou um do outro. Agora ele está sendo levado, oh glória, separado de Eliseu. E quando ele vê, ele está certo de que ele vai receber a porção. Por quê? Porque ele está vendo que Elias disse que ele teria que ver. Ele está vendo Elias sendo separado dele. E aí vem o redemoinho e leva Elias ao céu, oh glória. E Eliseu está vendo Elias subir. E quando ele vê Elias subir, a palavra cumpre na sua vida, oh glória. E aí a porção desce sobre Eliseu. Porque para acontecer milagre, irmãos, é só através do Espírito Santo, é só se tiver azeite, é preciso ter unção, é preciso ter a presença, é preciso ter Deus na vida, para o Jordão abrir, aleluia, para o azeite se multiplicar, é preciso ter convicção de quem serve, é preciso ter convicção da vida que você leva aqui na terra. Quando aquela viúva chegou até Eliseu, ela veio até ele, por quê? Porque ela sabia que ele é homem de Deus, oh glória, e quando você precisa, a quem você pede oração? A pessoa precisa ter uma credibilidade, uma vida dedicada a Deus, porque senão você não vai pedir oração. Eu fico imaginando uma família, quem é o líder da família? Quem é o homem que a família pede oração? Quem? Por quê? Porque tem que ter uma credibilidade muito grande, um envolvimento com Deus, para você acreditar que Deus vai ouvir a oração daquele homem ou daquela mulher. Então Eliseu, ele disse: eu quero porção dobrada. Oh glória, bendito seja Deus. Para a igreja crescer, é preciso ter porção do Espírito Santo. Para a igreja fluir na terra, é preciso ter a virtude do Espírito Santo. Não adianta nós querer fazer pelo intelecto humano, pelo conhecimento, pela sabedoria, pelos métodos humanos. Não, é Deus que faz crescer. É o Espírito Santo que faz a igreja prosperar na terra. Porque senão a igreja fica fria. E Eliseu disse: eu quero porção dobrada. Eu não quero apenas o que tem, eu quero a mais. Eu quero porção dobrada do teu Espírito sobre a minha vida. E quando, aleluia, Elias é levado, a sua capa ela cai. E Eliseu não é nada besta. É claro que ele rasga as suas vestes em gesto de humilhação, mas ele não é nada besta. Ele toma a capa de Elias e ele diz: agora onde está o Deus de Elias? Eliseu começa a clamar, aleluia, e fala: meu pai, onde está o Deus de Elias agora? Mas ele toma a capa, ele se lembra, pastor Adailton, que Elias havia ferido as águas, e ele vai fazer um teste. Vamos ver o que vai acontecer agora. Eu vou fazer, vai que funciona, né? Oh glória, deixa eu te dizer essa noite, essa manhã, se você acredita, você pode fazer que vai acontecer. Lembra quando estava Ezequiel lá, aleluia, no cativeiro, em Babilônia?
E Eliseu não se ousou, mas ele disse: Senhor Jeová, tu sabes. É preciso crer, irmãos. E Eliseu toma a capa, e Eliseu vai ver o que vai acontecer agora. Oh glória! Será que realmente essa porção vem sobre a minha vida? E ele toma aquela capa, ele vai, ele fere as águas, e o Jordão começa a se abrir. Deus está dizendo: Eliseu, não se preocupa não, porque pousou sobre você sim. Não se preocupa, porque o ministério de Elias agora está sobre a sua vida, oh glória. E diz a Bíblia que o Jordão se abre, e os filhos do profeta, os profetas estão olhando e vendo, e disseram: eu vejo que agora a unção de Elias desceu sobre Eliseu. Aleluia. Se você quiser a unção de Deus, uma certa vez eu vi um pastor muito usado, e eu era jovem, e o pastor derrubava demônio na cadeira, colocava a pessoa caía, colocava a mão, a pessoa era anestesiada. Eu disse: Senhor, eu quero essa glória na minha vida. E eu comecei a orar e jejuar, e meditar na palavra, e jejuando e orando, e indo no monte buscando a presença. 7 anos depois, aleluia, numa oração encerrando, 7 dias ali no monte do Santo Paulo orando, com os irmãos ali, aleluia. O Senhor naquele dia, Ele me deu aquela autoridade. Ele disse: agora você vai e põe a mão, porque eu vou anestesiar para você ver que eu sou Deus. Eu havia esquecido daquilo que eu havia pedido, oh glória. Mas Deus me lembrou naquele dia, naquela madrugada, aleluia. Ou seja, para fazer a obra de Deus precisa pedir da unção. Se você não olhar para o pastor, aleluia, e dizer: Senhor, dado que está na vida dele sobre a minha vida, vai ficar difícil. Por quê? Porque você precisa se inspirar em alguém aqui na terra. Eliseu se inspirou em Elias. Ele disse: eu quero porção dobrada do seu Espírito sobre a minha vida. E entre tantos pregadores e cantores, você precisa de alguém que você se inspira, não para idolatrar, mas que você se inspire em alguém aqui sobre essa terra, oh glória, e dizer: Senhor, eu quero fazer, eu quero que o Senhor me dá, oh glória. Como que o pregador, o rapaz que nunca pregou na vida, não sabe, ele vai ver um pregador pregando e vai dizer: Senhor, me dá dessa unção na minha vida, me ensina, porque eu quero fazer. Eu me lembro uma vez, eu era novo convertido, ali no Presidente Dutra, eu vi um jovem moreno, um missionário, um homem pregando sobre um carro de som, um caminhão, no culto ar livre. A igreja era do Reis, lá do Presidente Dutra, na época que a igreja era bem requisitada. E eles estavam ali próximo àquele Lopes, que era ruim antigamente. E eu vi aquele jovem moreno, aquele homem, mais ou menos uns 25 anos, pregando, o pastor Adailton, e ele pregava muito, muito. E eu olhei para aquele jovem, para aquele homem pregando, e eu falei: Senhor, eu sei que eu nunca vou chegar numa posição dessas. É muito difícil. Você pode não chegar igual a alguém que você vê que você queria chegar, mas você vai chegar naquilo no nível que Deus quiser que você chegue. Aquilo que Deus tem para você é para você aqui na terra. Mas é preciso ter dedicação, é preciso ter renúncia, é preciso renunciar muitas coisas, aleluia, aqui sobre essa terra, oh glória. Como Eliseu renunciou, e agora Eliseu está cheio da virtude. E se Eliseu está cheio da unção de Deus, agora alguém acredita nele. Se Eliseu tem da virtude de Deus agora, então as pessoas que estão à sua volta creem que ele é homem de Deus, que ele ora e Deus responde. Aleluia. E quando Eliseu está executando o seu ministério sobre a terra, acontece esse episódio quando um dos seus servos morre. Aleluia. Eu vejo aqui, pastor Adailton, que Eliseu sabia da dívida desse homem. Porque a mulher chegou e disse: olha, ela não disse: olha, meu marido tinha uma dívida. Ela disse: tu sabe que o meu servo era temente ao Senhor, teu servo temia a Deus. E quando ela fala com Eliseu, ela diz: os credores vieram tomar os meus filhos. Ela está falando de algo que Eliseu já sabe. Sabe o que acontece às vezes? Nós temos 30, 40, 45, aqui não tem ninguém nem de 50, né? Menos de 50. Eu estou quase chegando. Aí, eu penso assim, pastora Daí, eu vou daqui, quando eu tiver 65 anos, daqui até lá eu construir tal coisa. Eu fiz isso, fiz aquilo, aí você faz uma dívida alongada.
profeta aqui tinha fé. Ele fez uma dívida aqui um pouco, ele pensou, vou viver mais bastante tempo, então eu vou pagar minha dívida, vai ficar tudo certo. Aí o que aconteceu? Deus olhou e falou, olha, chegou a sua hora, vem. Soprou o Espírito, voltou a Deus, o pó voltou à terra como era. E agora ficou a dívida. Não consegui pagar porque Deus me levou, e quem vai pagar? Misericórdia, a mulher ficou para conta agora. E aí, irmãos, a gente pensa que a gente tem mais tantos anos na terra, né? Nem sabemos disso. Mas aquele filho do profeta, aquele servo de Deus que servia Eliseu e temia ao Senhor, ele pensou que ele ia viver mais. Há 15 anos atrás, vai fazer 16 anos, dia 31 de outubro, eu tomei uma descarga elétrica de 13.800 volts de potência nas costas sobre esses cabos que alimentam o bairro. E ali eu pensei que era o meu fim. Porque eu sabia que não havia como alguém me tirar dali, não havia como ligar para Bandeirantes, porque o tempo era muito curto de vida que eu teria sobre aquele cabo. E ali eu cheio de projeto, havia alugado o salão para começar a obra lá no Presidente Dutra, preparando a casa em cima. Esse meu filho aí tem 16, eu tinha 8 meses de idade. E eu empolgado, preparando e orando nas casas, fazendo a obra por ali, para colocar uma obra ali, na rua 100. Aí de repente eu me vejo grudado numa rede elétrica. E eu lembrei logo das dívidas. Eu falei, Senhor, não deixa eu morrer devendo para ninguém. A minha esposa desamparada, filho de 8 meses de idade, pagando aluguel, tem misericórdia. Falei, Senhor, e a obra que eu estou começando aqui, como é que vai ficar as pessoas que estão para cuidar? Meu Deus, irmãos, essas palavras que eu tive e o meu compromisso com Deus de servir por toda a minha vida também foi suficiente para fazer Deus me tirar daquela rede elétrica que estava pipocando nas minhas costas. Mesmo sem falar, apenas com o pensamento, falando com Deus, Ele com a sua onisciência conheceu o meu pensamento, me tirou daquela rede elétrica, me colocou de pé novamente, abriu os meus olhos, e quando eu vi o sol, eu disse, eu não morro mais, porque Deus me tirou daqui, oh glória a Jesus. E Deus não me tirou dali, irmãos, apenas como eu disse, como eu sou, para eu ser bonitinho, cuidar de filho, fazer mais filho, e mulher, e curtir a vida. Não, Deus me tirou porque tem um propósito na minha vida. Eu creio que você está aqui porque Deus tem um propósito sobre a tua vida, sobre essa terra. Deus já te livrou da morte, do homem mau, do homem sanguinário, do acidente, da doença, do câncer, do derrame, do AVC, de tudo quanto o diabo veio, do infarto, glória, sabe para quê? Para você estar na presença e dizer, eu estou aqui porque Deus me deu vida, eu estou aqui porque Deus me salvou, me deu saúde, aleluia, e me colocou de pé na sua presença. Eu vou servir todo dia da minha vida, porque vale a pena servir a esse Deus. Oh, glória. Vale a pena. Mas quando eu cheguei, eu era jovem na casa de Deus, começava a cantar os hinos e meu nariz começava a escorrer. Eu tinha um tal de aquele negócio de enxaqueca, doía sempre, sinusite, ficava escorrido, doía a testa sempre. Aí eu disse assim um dia, falei, Senhor, me cura, eu quero te louvar tranquilo, sem nada, sem problema. Irmãos, foi instantâneo. Deus tocou em mim, eu fiquei curado, nunca mais dor de cabeça, nunca mais dor de ponte, nunca mais sinusite, nunca mais nada, nunca mais escorreu o nariz. Até isso foi na minha juventude, oh glória. Até hoje nunca mais aconteceu. Por quê? Porque Deus ainda continua agindo pela sua igreja na terra. Eu tenho a marca nas costas da descarga elétrica, mas Deus conservou todos os meus órgãos.
Deus me conservou por dentro, aleluia, oh glória. Para quê? Para mostrar que ainda que a energia tenha 13.000, que tenha fogo, que seja forte, a energia de Deus é mais forte, o fogo de Deus é mais forte, o fogo de Deus é mais poderoso, ele sobressai ao fogo da terra. Ainda que o choque seja grande, mas o choque de Deus é mais poderoso do que o choque elétrico. Porque se ele me der um choque aqui, eu caio e expiro e acabou. E aqui, irmãos, voltando ao texto, Eliseu, ele tinha tudo o que era necessário: compromisso, vida com Deus, fé, perseverança. E quando morre aquele homem inesperadamente, restou uma dívida para sua esposa. Aquele credor poderia ser mais compassivo, minha nobre irmã, e dizer: olha, eu vou parcelar a sua dívida, eu vou esperar seu filho crescer para trabalhar, para me pagar, arrumar trabalho. Se ele fosse mais compassivo, ele poderia dizer: olha, eu vou dar aí uns 2, 3 anos, 5 anos para você me pagar. Mas não. Ele disse: eu quero é agora, e é já. A mulher viúva, ainda de luto, o que restou para ela foi os filhos, que era a linhagem, a descendência do esposo. E agora o credor, ele chega e diz: olha, eu quero meu dinheiro. Ela diz: eu não tenho agora. Falou: se vira. E agora, o que fazer quando não tem o que fazer? O que fazer quando não tem o que fazer? Se você for para o vizinho, ele vai sair bater a língua nos dentes: a fulano está devendo, mas ele deixou de, não tem nada a ver com isso, se vira, o problema é seu. É assim ou não é? Se você correr para lá e para cá com a dívida aí, uma dívida grande, alguém te ameaçando, alguém vai dizer assim: quando você foi fazer, perguntou para mim, né? Agora você quer pagar, você quer perguntar para mim? Se vira. É assim, infelizmente. E ainda sai falando. Vai, corre no teu vizinho lá e vai falar: ó, estou com a dívida aí, o que você pode fazer? Um ou outro